hoje, igual eu falei para vocês, nós ainda não estaremos abrindo o livro, né? Ainda nós vamos falar da segunda parte, da parte introdutória, sobre o curso, falar algumas coisas sobre software, algumas coisas sobre sistemas operacionais e também algumas coisas sobre redes, né? Que a gente puder, principalmente, tirar aí de conclusivo, tá? Bom, galera, então, na aula passada, nós falamos aí na primeira parte de introdução, falamos sobre software e hardware, sobre algumas coisas que nós vamos ter. Fiquem tranquilos, tá? Uma coisa que eu sempre peço aos alunos é para ficar bem tranquilos, porque às vezes eles não entendem alguma coisa e bate o desespero. Fala, mas eu não entendi o que o professor falou. Fiquem tranquilos que a gente vai ter bastante tempo ainda para conhecer cada componente. Uma das coisas que eu quero que vocês, principalmente assim, que vocês fiquem, que tenham, né, como rotina, principalmente no dia das aulas, é quando vocês ouvirem alguma coisa que vocês não entenderem, ou pelo menos quando eu falar algum termo que vocês não entenderem, que vocês perguntem, tá? Que vocês não tenham vergonha ou algo assim, tá? A necessidade que vocês perguntem para que a gente possa ter aí um desempenho melhor. Essas primeiras aulas são bem simples, né? A aula passada acabamos falando de conceitos bem simples. Elas irão evoluir, né? Isso aí vai evoluir até chegar a coisas mais complexas, tá? Para que, né, para que vocês possam ter aí um aproveitamento melhor, tá bom? Então, para que a gente possa ter um aproveitamento melhor, a necessidade ali, né, de vocês estarem participando bem. Bom, então o que nós falamos na aula passada? Eu falei para vocês do conceito de software e hardware. O que vocês precisam entender? É coisa muito simples. Software são os programas, hardware são as peças. Mais que isso, pessoal, na parte de software, você pode dividir ele em duas partes. Você pode dividir o software de aplicativos, né, e os sistemas operacionais. Onde software de aplicativo, pessoal, é aquele que vai fazer uma ação. Por exemplo, você tem o Word. Qual que é a função do Word? O Word é um editor de textos. A função do Word é você ir lá e digitar os textinhos e fazer a edição dos seus textos. Essa é a função dele, tá? Então, o software de aplicativos é todo aquele que você vai executar para apenas um fim. E os sistemas operacionais é o quê? Os sistemas operacionais, o que eu falei para vocês? Eu falei que o sistema operacional ele funciona como se fosse uma cebola. Tá? Lá no livro 3, né, nós falamos bastante sobre sistemas operacionais. E aí, pessoal, por que nós falamos bastante sobre sistemas operacionais? Porque é o seguinte, esse conceito de sistemas operacionais, ele é muito importante para um bom entendimento. E aí, por que eu falei que sistemas operacionais funcionam igual uma cebola? Porque é o seguinte, galera, ele é todo dividido em camadas. É igual uma cebola mesmo. Onde lá dentro tem o kernel. Então, o kernel. O que vai ser o kernel, pessoal? O kernel é o núcleo do sistema e qual que é a função desse kernel? A função é fazer com que o software e o hardware possam se comunicar, tá? Então, essa é a função principal do kernel, tá? Depois, ele tem as bibliotecas, tá? Então, as bibliotecas
elas vão trabalhar, tá? De uma maneira que você possa aí ter, né, o acesso completo ao seu sistema, tá bom? Então, essas bibliotecas, elas são responsáveis por você ter acesso a algumas funções específicas do seu sistema. Outra coisa, pessoal, aí depois das bibliotecas vem a interface, tá? Que é a parte gráfica que cada sistema tem. E o hardware, ele também tem divisão? Tem, pessoal. O hardware, ele é dividido em dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Onde dispositivos de entrada é aquele que você vai inserir informações do seu computador. E os de saída é aquele que vai enviar as informações para fora. Então, exibir, né? Então, assim, quais são os dispositivos de entrada? Por exemplo, teclado, mouse, um microfone, tudo isso é dispositivo de entrada. Dispositivo de saída, monitor, uma impressora. E tem uns que podem fazer as duas partes. O que são esses dispositivos? A gente chama de I/O, né? Input e Output. Por exemplo, um scanner, né? Uma impressora multifuncional, um monitor touchscreen, sensível ao toque, tá? Isso aí é dispositivo de entrada e saída, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas operacionais, como eles funcionam, mas nós vamos dar ênfase a um sistema específico. Tem um sistema operacional que em computadores, tá? Ele não é o sistema operacional mais usado no mundo, tá, gente? O sistema operacional mais usado no mundo hoje é o Android, tá? Então, nossos sistemas operacionais, eles são divididos hoje, basicamente, né, em sistemas operacionais para computadores e sistemas operacionais móveis. Nos sistemas operacionais móveis, o mais usado do mundo é o Android. Na verdade, se nós formos fazer verificar assim, quais são os sistemas operacionais mais utilizados do mundo e pegar todos assim, sem tirar uma exceção, o mais usado no mundo é o Android, tá? Por quê? Porque hoje tem mais celulares, mais smartphones no mundo do que pessoas. O Brasil, por exemplo, tem quase mais que 2 por pessoa. Já tá chegando a essa conta aí, tá? Por quê? Porque hoje a pessoa tem um para ele, um para o trabalho, um para não sei o quê. Então, por isso tem essa grande quantidade. Tem os que quebram também e as pessoas nem trocam, tá? Bom, igual eu falei para vocês, o sistema operacional mais utilizado no mundo para computadores é o nosso querido Windows, né? O Windows, tá? Ele é um sistema operacional proprietário. Outra coisa importante de se falar é o seguinte: os sistemas operacionais também, ele pode ser dividido em sistemas operacionais proprietários e sistemas operacionais livres, tá? Onde sistemas operacionais proprietários são aqueles que você paga para utilizá-lo. O Windows, por exemplo, é um exemplo, tá? Então, Windows, você vai lá, você compra ele, né? Você compra uma licença e você paga para utilizar essa licença por determinado tempo, né? O Windows, ele não tem ele tem como particularidade vender a versão. Então, o Windows, ele não vai te vender aí, por exemplo, ele não vai vender para você uma licença de uso de pouco tempo. Então, o Windows, ele trabalha com versão, e aí, por exemplo, você tem o Windows, qualquer Windows que você tiver, por exemplo, eu tenho, igual eu tenho a licença de 2 Windows. Eu tenho a licença do Windows 7 e tenho a licença do Windows 10. Original, né? Do 7 eu tenho um computador que eu tenho há bastante tempo, eu tenho essa licença e eu tenho do Windows 10 aqui também. Aí, galera, como que funciona? Eu não comprei, mas teoricamente teria que comprar essa licença e eu posso ir utilizando até enquanto tiver atualizações, a Microsoft vai me mandando. O 7 não tem mais atualizações, né?
já faz um tempinho, tá? E o nosso querido Windows 10 ainda tem, Windows 10 desde 2015. Então, eu vou recebendo. Agora, hoje, nós temos tipos de sistemas operacionais que não trabalham dessa maneira, tá? Ou tipo de programas também que não trabalham dessa maneira. Como que eles trabalham? Você aluga a licença. A própria Microsoft, ela tem um sistema operacional assim, de aluguel de licença, que é o Windows Server. O sistema para servidores da Microsoft, atualmente, você não compra ele, você aluga. Então, você vai pagando mensalmente um valor, anualmente um valor, e vai recebendo atualizações, tá? Bom, depois eu mando aí para vocês, vou mandar, hoje eu tenho que mandar 3 slides, eu vou mandar lá no grupo, tá? Bom, galera, e quais são as versões do Windows? Isso é importantíssimo de se saber. O Windows, ele possui 9 versões, nós estamos, apesar de nós estarmos no Windows 10, nós temos 9 versões que são, que a própria Microsoft, né, ela discute como versões de uso, só que, se você for lá no Wikipedia, por exemplo, e colocar lá, versões do Windows, você vai ver que tem um monte. Você vê lá, vai ter um monte, tá? Mas as versões que a própria Microsoft ela te mostra que foi realmente à venda são essas 9 aí, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada uma e aí eu vou falar um negócio para vocês. Eu usei todas, desde o 3.11, tá? Então, desde o 3.11 lá em 92 até o 10, a minha última versão, eu usei todas essas versões aí. Então, é bem interessante, né? Bom, vamos lá. O 3.11, na verdade, foi assim, a Microsoft, ela lança o Windows 1, o 2, o 3, e ela não conseguia emplacar. Aí ela lançou uma versão chamada 3X, e aí a atualização 3.11, aí 3.1 e depois o 3.11. 3.11 foi o que ela conseguiu, né? Conseguiu ali alavancar o seu sistema. Como assim, pessoal? Ele já iniciava dessa maneira que vocês estão vendo aí. Então, você ligava o seu computador, ele dava o boot, iniciava o Windows, você dava o boot na época por um disquete, tá? Ele iniciava o Windows e carregava essa tela. E aí você ia abrindo ou fechando. Na verdade, não tinha o fechar, você só tinha o minimizar aí, que é diminuir a tela, tá? Era bem bacana. Foi um primeiro sistema mais simples de uso. Os sistemas operacionais, à época, eram bem falhos nessa parte de simplicidade, tá? Eles eram sistemas bem complexos mesmo, tá? Bom, depois vem o 95, e aí eu vou fazer o seguinte, como é que eu vou explicar os sistemas para vocês? Cada um deles tem uma complexidade, ou tem algo novo, tá, pessoal? Então, cada um deles vai ter algo novo para passar para vocês. Então, o 95, o que ele tem de novo? Primeiro, menu iniciar. É o primeiro sistema Windows, primeiro sistema Microsoft que vem com o menu iniciar, tá? Depois, né? Que tem mais diferente? Ele vem com um sistema de cores maior, tá? Então ele já vinha ali com 256 cores. E ele é o primeiro a vir com o Internet Explorer. Apesar de ainda a primeira versão não ter redes, ele foi o primeiro a vir com o Internet Explorer, tá? Bom, outra coisa, pessoal, de interessante. Ele também já começou a vir, você já podia acessar a internet igual nós temos, não igual nós temos hoje, mas similar ao que nós temos hoje, tá? Bom, depois vem o 98, tá? O 98 ele já vem com um monte de novidades, por exemplo, sistema de cor de 32 bits, que é o mesmo sistema de cor que nós temos hoje, tá? Ele vem com rede Ethernet, né? O suporte à rede Ethernet, que é a rede que vocês estão acostumados, do cabinho azul. E aí ele é o primeiro você conseguir a primeira que você consegue jogar em LAN. O que quer dizer isso aí, pessoal? Você jogar em LAN.
Quer dizer que no 98, você conseguia pôr todos os computadores em rede e jogar. Foi a primeira vez que eu joguei em redes na minha vida, né? Eu tinha um jogo chamado Age of Empires, e aí eu coloquei os 2 computadores em rede, o meu e de um colega, e a gente jogou contra um ou outro. Foi bem legal, tá? Bom, depois vem o ME. O ME foi o pior sistema da história da Microsoft, pessoal. Por que o pior? É o seguinte, o Windows ME, o que aconteceu foi que entre os anos de 99 e 2000, tinha uma lenda que os computadores iam resetar todos. Era uma lenda mesmo, tá? Então falavam ali que porque de 1900 ia voltar para na verdade ia voltar para 1900, né? Ia perder todo o banco de dados. Tanto que uma coisa interessante, uma ferramenta de uma empresa de antivírus, uma empresa chamada Norton, e essa ferramenta, pessoal, ela era para resolver o tal do bug do milênio. Aí a Microsoft teve a brilhante ideia de lançar um sistema operacional que já vinha protegido contra o bug do milênio. Foi então que ela lança o Windows ME. Galera, uma coisa que, assim, o ME ele chega, né, cheio de, igual eu falei, cheio de problemas, ele dava tela azul sozinho, então se você deixasse ele ligado, ele dava tela azul sozinho. Aí, o que aconteceu? Não fez sucesso, né? Foi então que... Só que teve uma coisa legal, foi o primeiro a ter auto-executável. Então, por exemplo, como é que era antigamente? Por exemplo, você colocava um dispositivo no computador, você tinha que ir lá, baixar o driver. O ME ele foi o primeiro a ter o sistema de auto-room mais firme, né? Aí depois vem o XP. XP é um dos melhores sistemas da história da Microsoft e é o sistema que ficou mais tempo tendo atualizações. O XP, a primeira versão dele, sai em 2001 e a última atualização sai dia 8 de março de 2014. Então, foram 13 anos sendo atualizado, 3 Service Packs grandes, ele passou por 3 sistemas operacionais, então ele foi muito importante. Tem lugares, pessoal, mesmo não tendo atualizações, que ainda você vai lá, tem o XP rodando. Por quê? Porque ele é muito leve. Vamos supor, é lógico que na sua casa não dá para usar o XP. Por quê? Porque, por exemplo, se você instalar o XP na sua casa hoje, você não acessa nem a internet, né? Porque não vai ter navegador disponível, tá? Mas eu já fui em banco que estava reiniciando o caixa e era XP, tá? E o XP ele vem com algumas novidades, ele era um sistema mais leve, mas como ele era mais leve, pessoal, ele tinha alguns probleminhas, né? Como, por exemplo, na área de segurança. Ele era um sistema que não tinha segurança quase alguma, tá? Depois vem o 7, outro sistema. Desculpa, faltou um aí. Tinha um que chamava Windows Vista. Ele vem entre o XP e o 7, tá? O Vista, ele era um sistema... Eu sempre falo que ele era um incompreendido para a época. Por quê? Porque ele era um sistema que todo mundo falava que ele era muito pesado, mas ele era um sistema só mais seguro, que foi o que as pessoas mais queriam, né? Reclamavam muito do XP, que falavam que o XP era muito inseguro. E aí depois, né, vem o Vista, e só que aí o hardware para rodar o Vista não era tão bom, tá? Depois vem o 7, sim, sistema que se usa até hoje, apesar de já fazer 2 anos que não tem atualização. Então, ele ainda é usado por quê? Porque ainda tem hardware bem antigo, né? Não por isso, tá, gente? Mas assim, ele vai... Eu acho que daqui a um tempo ele já não vai ter como usar mais, tá? Depois veio o 8. O 8, a maior novidade era tirar o menu iniciar, né? Então ele tira o menu iniciar, né? E aí
O menu iniciário ele ficou durante os 30 anos funcionando, e quando tira, o pessoal tem um susto. Ele também incorpora uma nova interface que chama Metro, né? E aí o pessoal não se adaptou muito bem, e o 8 ele fica um pouco obsoleto logo, então, tanto que um ano depois coloca um menu iniciário ali, meio, um ano não, 6 meses, meio que disfarçado, aí logo lá já vem o Windows 10. O Windows 10 surge, o 8, para vocês terem uma ideia, ele é de 2012, 2013, o 10 já surge em 2015, então foi muito rápido. E estamos aí com o 10 até hoje, só passando por processos de atualização, tá bom? Inclusive vai ter uma gigante agora, já era para ter saído, mas por causa da pandemia deu uma atrasada, e a galera acha que até vai ser um sistema novo, que talvez a Microsoft chame de Windows X, né? Pessoal, e aí qual que é a similaridade, né? A Microsoft, todos os sistemas operacionais trabalham com arquivos e pastas para divisão, né? Para organização do seu sistema, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Vai lá, galera, 10 minutinhos para você.
Vamos continuar, pessoal? Então, vamos lá, né? Bom, galera, por exemplo, um sistema operacional, para quem não tem computador, pode lembrar do próprio sistema que usa no celular. O Android, por exemplo, quem tem um celular com Android, o iOS, quem tem um iPhone, e assim por diante. Lembrando que, por exemplo, o Android é um sistema operacional móvel, né? Mobile, mas é um sistema operacional também, tá? Bom, e o Windows aí tinha que pesquisar mesmo, que é bastante informação. Continuando aí, galera, como é que os sistemas operacionais evoluíram durante a história? A evolução foi muito grande. E por que foi grande assim? Os primeiros sistemas operacionais, eles eram muito simples, tá? E o que quer dizer toda essa simplicidade, né? E por que também eles eram tão simples assim? Porque nem tinha hardware o suficiente. Na verdade, pessoal, os primeiros computadores, eles eram configurados para fazer uma ação. Então, por exemplo, você ia lá, uma empresa desenvolvia um computador. Basicamente era para fazer cálculo, tá, gente? Aí ele ia e fazia a ação que ele era programada. Ele não era igual hoje, que você comprava um computador e instalava um monte de coisa, tá? Então, para isso que eles eram. Depois eles foram evoluindo, foram ficando melhores, foram tendo mais opções, tá? Principalmente, e foram ficando aí mais estáveis, tá? Até chegar à geração que nós temos hoje, tá bom? Bom, e como o sistema funciona? Um sistema operacional tem o kernel, que é o núcleo do sistema, igual eu falei lá no começo da aula para vocês, que é aquela parte da cebola, tá? E aí ele vai fazer ele vai fazer ali a comunicação entre o software e o hardware. Por exemplo, como quer dizer isso aí, pessoal? Quando você vai ouvir uma música, tá? Você pega o seu celular, escolhe, primeiro você abre o programa de música, né? Abriu o programa de música, você vai pegar, escolher tua música e pôr para tocar. O kernel vai chegar e falar assim, ó, ele abriu o software de música. A hora que você põe para tocar, ele vai lá no hardware de som e fala, ó, precisa começar a tocar. E aí os dois juntos mostram o som. É assim que funciona o sistema operacional, tá? Bom, pessoal, e aí, igual eu falei para vocês, sistemas operacionais móveis, por exemplo, o Android do Google, o iOS da Apple lá, e o Windows Phone, que hoje a Microsoft, por enquanto, descontinuou o projeto. Mas o que eu preciso que vocês entendam? São todos sistemas operacionais e todos têm as mesmas funções, tá bom? Então, eles têm as mesmas funções do sistema que a gente está acostumado. Existem outros sistemas móveis, tá, gente? É que esses aí são os mais usados. Até o Windows Phone você já pode tirar um pouco, que ele já está caindo em desuso. E os sistemas, eles existem ainda hoje, sistemas em interface terminal. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que você abre uma tela e vai digitando os códigos. Tá? Então, você vai digitando os códigos aí até que você termine. E temos os sistemas livres. São sistemas base GNU Linux, né? O que quer dizer um sistema livre? Sistema livre é todo aquele que você tem acesso ao código-fonte. Então, o Linux, pessoal, você pode pegar o código-fonte e modificar ele. O que quer dizer pegar o código-fonte e modificá-lo? Se você souber programar, você pode ir lá e melhorar ele, tá? Grande parte dos sistemas Linux são gratuitos, tá bom? Então, você não precisa pagar para utilizar ele, tá? Depois eu falei, vou mandar para vocês os textos aí. E o iOS da Apple é um sistema operacional também proprietário, tá, gente? Ele também é um sistema pago, mas ele só vem no iOS. Então, na verdade, você compra os dois juntos, tá bom?
Vamos lá, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício. Esses aqui vocês vão ter que pesquisar aí na internet. Vai lá, galera.
continuar aí, pessoal? Bom, vamos lá. Outra coisa que nós vamos ver durante o nosso curso é sobre redes de computadores, né? Então, as redes de computadores, elas vão servir para interligar os componentes. Então, na verdade, é assim, se você for pegar a definição de redes, ela tá assim, né? Redes de computadores é um sistema de comunicação entre dois ou mais computadores. Hoje, nós não podemos falar mais apenas computadores, tá? Nós temos que falar dispositivos. Por quê, pessoal? Falamos dispositivos porque hoje uma rede ela é maior do que nós falarmos só computadores, né? Porque assim, hoje o seu smartphone se conecta à rede, hoje o seu tablet se conecta à rede, hoje sua TV se conecta à rede. Então, tudo que se conecta à rede, né, a gente tem que falar que está integrado ali a nossa rede, tá bom? Então, hoje uma rede de computadores é bem maior do que apenas ali só interligar computador, tá? E como que elas surgiram? Pessoal, as redes de computadores, elas surgiram devido à guerra. Então, na época do período de guerra, né, surgiram as primeiras redes e elas surgiram, pessoal, literalmente para que se pudesse, né, ali ter uma comunicação melhor. É lógico que isso aí foram só as primeiras, tá? Depois ela foi evoluindo e foi melhorando, tá bom? E o que foi muito importante para a melhora das redes de computador? Foi a interação com os protocolos. O primeiro protocolo de comunicação, ele se chamava NCP, chamava Network Control Protocol, né? Então, era um protocolo de controle, e aí ele levava a informação uma a uma. Esse protocolo evoluiu e ele virou o TCP/IP. O TCP é Transfer Control Protocol, ou Protocolo de Transporte e Controle, e IP quer dizer Internet Protocol, que é o protocolo que a gente usa até hoje. Até hoje, quando você vai se conectar à internet, ou quando você vai se conectar a uma rede, então, não necessariamente você vai se conectar a uma rede, você vai ter acesso à internet, tá? Mas quando você vai se conectar, você vai receber uma numeração de IP. Essa numeração de IP, pessoal, é o que vai fazer aí você ter o acesso à rede, tá? E a internet no Brasil, como é que ela chegou? Pessoal, a internet no Brasil, até o ano de 1995, não existia internet comercial no Brasil. A internet ela era apenas disponível por meio de fundos de pesquisa. A partir do ano 95, começou a ter internet comercial, né? Primeiro veio a internet de escada, e depois da internet de escada, ela começou a evoluir. Então, de 95 até os anos antes de 95, para ter internet, você tinha que entrar em contato com um órgão chamado Embratel, a Embratel ia e te vendia um link, que na época era 14 KB, era algo bem irrisório e muito caro. Depois começou a melhorar, né? 95 surge a internet comercial, e depois, né, vem a banda larga e aí veio a evolução que nós conhecemos até hoje. Depois vieram os planos móveis, né? 3G, 4G, e depois veio esse plano de 5G, por exemplo, tá? Só vamos para o nosso último exercício de hoje. Vai lá, galera.